Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Todas as quartas, a partir das 10 da manhã, estamos sempre aqui juntos, sempre trazendo um tema diferente, de algum setor, temas que vocês mesmos solicitam, comentam com a gente, que é importante, e fiquem à vontade também para compartilhar, com outras pessoas que possam ser aí necessários, que possam receber esses temas também e participar junto com a gente. Hoje a nossa convidada é a Aline Cartacho, coordenadora de Gente e Gestão, já há 12 anos aí na área estratégica de recursos humanos. Vai falar sobre avaliação de desempenho, como aplicar e implantar nas unidades de saúde, enfatizando os resultados. Aline, bom dia, seja Bom bem-vinda mais uma dia, tudo vez. bem? Bom dia a todos. Eu vou deixar que você se apresente e fale um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, e assim já iniciar. Antes de você falar, como o Luiz está aqui hoje, eu vou também dar a palavra para ele aqui, deixar ele falar um pouquinho com vocês. É até bom você falar isso, Lucas, que daqui a pouco, 10h30, tem uma reunião online também, tem que presentear vocês com a minha ausência, tá? Mas é sempre bom estar aqui. Hoje a gente está no quase 50 episódios já, né? É É isso, uma 49º. satisfação. Toda quarta-feira, resilientes aqui. Tem dia que a gente está sozinho aqui, só eu, o Lucas e a Anne, viu? Mentira, né? É Graças a nada. Deus, temos tido um público excelente. O pessoal tem falado para a gente. E tem contado, chamo reunião hoje com um cliente do Paraná, falou que não perde um, sempre passa, depende do tema, passa para quem é a área também, está sempre com a gente aqui. E o pessoal das federações tem aceitado bem também o projeto, e para a gente é uma grande satisfação, porque o nosso objetivo era exatamente esse, disseminar um pouco da experiência de um lugar para o outro, né? Aproximar os hospitais e as unidades de saúde, que tem muito, os serviços são muito comuns para todos eles, mas às vezes a gente não consegue ter a experiência de tocar uma ideia, de conviver nas práticas de outros, né? A gente fica muito dentro do nosso mundo, olhando só para o nosso próprio umbigo e não sabe o que está acontecendo lá fora, né? Então, esse que era o propósito nosso, diminuir um pouco as fronteiras, aproximar e entender que os hospitais têm todos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? O SUS é um grande plano de saúde que unifica e torna iguais todos os hospitais e unidades de saúde que estão inseridos nesse modelo, né? Nesse atendimento SUS. Então, cada dia é um tema, cada dia é uma área. O Lucas sabe, eu cobro muito para que faça essa rotatividade entre os setores, né? E hoje a gente está aqui com a Aline, que é uma especialista na área de gente. Falar de gente é fácil. Tem gente que fala assim, eu queria trabalhar só com cavalo, mas ele não responde sim ou não, né? Então tem que ser com gente. Então é um desafio lidar com gente, né? A gente tem visto cada dia mais o desafio que tem sido as relações, né, sociais, assim, seja profissional, pessoal, cada dia mais as pessoas estão, pelo menos a sensibilidade que a gente tem, está tendo mais dificuldade de conviver em sociedade, né? A gente acha que evolui, mas evolui cada um para dentro de si só e não muito com relações. Mas não é minha área, tá? Eu sou só um observador, só de vez em quando. Apesar de gostar muito, viu, Aline? Eu vou falar um negócio para você. Eu era louco para fazer uma faculdade de psicologia só por causa de comportamento. Aí, na época, eu fazia um coach, o coach falou assim, ó, larga a mão de ser besta, você vai comprar o porco inteiro por causa do bacon? Faz só uma pós-graduação disso. Eu disse, então tá bom. Ele conseguiu me tirar da cabeça da faculdade de psicologia, mas também de quebra também não fiz nem a especialização nisso. Então, hoje eu sou só palpiteiro mesmo. É bom que eu não tenho título. Palpitar pode falar sem ter título, é mais fácil. Mas seja bem-vinda hoje. Fica à disposição, a Ah, casa é sua, a casa, a sala, a cozinha. Fica à vontade. O banheiro também, porque já passou gente aqui que já fez cada uma que, é, que é equivalente. Mas é brincadeira. Aqui é todo mundo amigo, cada dia a gente está mais próximo, cada dia a gente conhece mais gente. É assim mesmo. O Lucas já explicou para você um pouco, né? O público, já. ele é rotativo e permanente, né? A gente começou com 30, já estamos com 55 pessoas, vai ficar no YouTube, depois esses assuntos vão discorrendo, o pessoal tem um grupo do WhatsApp que o pessoal pede a palestra, assiste de novo e é muito legal. Geralmente o público é participativo, pergunta bastante coisa, quando não, o Lucas e a Anne já provocam já e já faz as perguntas certas. A gente já separou umas 15 perguntas bem cabeludas aqui para você, se ninguém Boa. perguntar, tá? Então tá,
Tá muito fácil para você hoje. A Elis está aí também hoje. Tudo bem, Elis? Fica à vontade, Ana. Aline, a casa é sua, tá? Obrigada. Já até me assustou, né? Já falou que tem um monte de pergunta, oh, meu Deus do céu. Mas bom dia a todos. Está todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Tá. Meu nome é Aline Cartacho, né? Eu estou há 12 anos na área. Não iniciei exatamente dentro da parte estratégica, né? Iniciei, eu acredito que como a maioria, que como generalista. Então, eu tenho tanta experiência com folha de pagamento, com controle de ponta e toda a parte operacional, digamos assim, dentro do recursos humanos, quanto da parte estratégica, né? Então, estou há 12 anos aí no mercado, já passei por empresa tanto pequena quanto empresa grande, e agora eu estou atualmente, né, em uma home care já há 4 anos, e desafio muito grande, por ser área da saúde, por ser home care, e nós não lidamos apenas com pacientes, lidamos com os familiares dos pacientes também. 4 anos aí, é uma empresa em expansão, tá? Uma empresa pequena, mas que está crescendo no mercado. Ano passado a gente conseguiu uma certificação, né? Nós fomos certificados pela ONA, então conseguimos ir direto para o nível pleno. Então foi um desafio tanto para a área de gestão, para a área de recursos humanos e segurança do paciente, que a gente teve que trabalhar muito nisso também, e envolvendo todos os colaboradores, a equipe inteira, em um consenso, né? Um comum que era a segurança do paciente e melhorias em processos e crescimento da empresa. Então é isso, estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre avaliação de desempenho, agradecer o convite, eu fui convidada pela Tatiane, né? É, deu, Segui um percurso aí diferente, que na verdade eu entrei em contato para saber como eu participava como espectadora e acabei sendo convidada para poder falar um pouquinho aqui com vocês, realizar essa troca, a gente poder conversar. Agradecer muito a Capacita, né, pelo convite e espero agregar valor aí para vocês, poder passar um pouco da minha vivência, da minha experiência e que vocês interajam comigo para a gente poder seguir aí até o final com bastante conhecimento, bastante troca. Muito bom. Vamos começar então. Vamos, deixa eu entrar aqui com. Será que eu consigo de novo? Consegue? Vamos lá. Só me auxilia aí, Lucas. Você acha que foi? Foi, agora é só colocar para deixar ele. Isso. Foi? Todos estão vendo? Foi. Então, sobre avaliação de desempenho, claro que a gente tem vários programas dentro do Recursos Humanos, né? E até chegar na avaliação de desempenho, a gente tem um caminho aí, um percurso para poder para poder correr dentro da instituição, que não é um caminho fácil, né? Na verdade, eu escolhi o tema porque atualmente eu estou implantando esse tema dentro da empresa. Então, nós estamos já na parte de implantação. Já tentamos outras vezes, mas a empresa ela precisa ter um pouco de maturidade também para poder chegar até essa parte, tá, gente? Então, assim, se segue como dica para vocês, né? Até de implantação, né, de recursos humanos. Eu não sei se na empresa de vocês já tem o recursos humanos consolidado, ou se vocês estão implantando, ou se é o recursos humanos tradicional, que ainda lida com parte de processos, mas aquele processo mais operacional. Então, para quem não tem ainda consolidado, começar por programas. E aí, o que que são esses programas, né? A gente precisa, antes de tudo, trabalhar a cultura, tá? Trabalhar a comunicação interna, que não é fácil, tá? Como nunca é sobre o que nós estamos falando, é sempre sobre o que o outro está ouvindo. Então, a gente tem que trabalhar muito bem essa parte de comunicação, o que que a gente está levando para o outro, para poder, nessas implantações de programas, depois que eles estão implantados e medidos, né, para ver se estão funcionando, a gente conseguir chegar até uma avaliação de desempenho. E essa avaliação de desempenho, ela precisa estar também com a comunicação assertiva, porque tanto o colaborador quanto a liderança, eles precisam saber o porquê que eles estão fazendo uma avaliação. O que que significa essa avaliação? Por que que eles estão sendo avaliados? O que que vai gerar de resultado para eles nisso? Então, aqui eu deixo para vocês já como é que funciona, na verdade, a avaliação de desempenho. Ela mede performance dos colaboradores, né? Na verdade, a gente precisa ter um caminho a seguir, né? Uma metodologia. Essa metodologia quem escolhe é o RH,
mas o RH, ele ajuda a liderança a aplicar, tá? Não é o RH que lidera, não é o RH que faz a avaliação. O RH, ele não pode entrar dentro de um setor e avaliar todos os colaboradores que estão ali, porque ele não é o líder direto, não é ele que está todos os dias, não é ele que conhece, não é ele que verifica a performance do colaborador. Então, o RH, na verdade, ele dá os subsídios e ele entra como o apoio da liderança. Então, a primeira coisa que o RH faz é a sensibilização de todo mundo. Então, a gente começa com a sensibilização lá da diretoria, da liderança, para chegar até os colaboradores, já com a definição do que vai aplicar, o que não vai aplicar, como vai ser realizado, como não vai, quais são os passos que ele precisa medir, o que vai medir se é comportamento técnico, comportamento, parte comportamental, o que entra junto de se vai ser metas e prazos, se vai entrar junto a parte da assiduidade. Então, tudo isso precisa ser verificado, precisa ser verificado em metodologia, para depois a gente escolher qual será a primeira avaliação, treinar a liderança e como é que vai ser o feedback depois disso, quais são os benefícios que a gente vai ter com a avaliação de desempenho. Aqui eu coloquei um pouco da parte dos objetivos também, tá? Que é identificar os pontos fortes e os pontos fracos dos colaboradores. E, na verdade, assim, foco da avaliação de desempenho, gente, sempre é treinamento e desenvolvimento. Eu não posso nunca pensar numa avaliação de desempenho que eu não pense em melhorar algo e crescimento dentro da empresa, tanto para os colaboradores quanto para a liderança, tá? E para quem não sabe, a liderança ela também passa por avaliação. Ela passa por avaliação, na verdade, antes até que os outros colaboradores, porque ela precisa ser treinada para poder depois avaliar uma pessoa da equipe. Então, ela precisa saber que não é uma caixa, as bruxas, né? Não é para poder dizer assim, olha, você é culpado de tudo, a partir de agora eu vou te avaliar, e se você estiver errado, eu vou te demitir. A avaliação de desempenho, ela não é isso. Se eu quero medir o desempenho dentro da instituição, se eu quero melhorias, eu tenho que medir, mas eu tenho que dar um prazo para aquilo ali que melhore, criar um PDI depois. Então, eu preciso pensar sempre em melhorias e crescimento do negócio. Então, assim, durante muito tempo o RH ele nunca pôde falar de números, né? E hoje em dia o RH ele precisa falar de números. Nós sabemos que as pessoas elas não são números, mas a gente precisa apresentar os números através das pessoas. Então a gente precisa ter uma avaliação que gere resultado e a gente precisa apresentar isso, apresentar performance, tanto do colaborador quanto em números de melhorias. Gente, estou sendo muito rápida, se eu estiver sendo muito rápida, vocês me avisam, me dão um toque aí, se eu posso passando ou não. Ó, pode ir tranquilo, vai no seu ritmo aí. Tá. Aqui eu tenho alguns tipos de avaliações, tá? Então, a gente tem a autoavaliação. A autoavaliação, ela vai depender muito da maturidade da empresa, tá? A autoavaliação é quando a empresa nunca teve avaliação de desempenho nenhuma, resolve fazer uma autoavaliação entre os colaboradores. A autoavaliação, como o nome já diz, sou eu mesma me avaliando, né? Então, assim, por que que depende muito da maturidade? Aí eu deixo para vocês até com um olhar para se vocês quiserem discutir, mas, na verdade, sou eu me autoavaliar. E aí eu vou falar que eu sou a Aline, que eu chego no meu horário, saio no meu horário, eu acredito que eu sou competente, sou uma boa colaboradora. Então, se a empresa não tem uma maturidade muito grande, essa autoavaliação, cada um vai se autoavaliar de uma maneira muito boa, muito firme, e vai achar que está tudo ótimo. Principalmente se ninguém nunca chegou e falou assim, não, isso aqui não está legal, vamos fazer diferente. Então, assim, para quem nunca iniciou uma avaliação de desempenho, o ideal é que nós começamos pela de 90 graus. Então, assim, nós temos a de 90 graus, tem a de 180, tem a de 360, que pega a empresa inteira. A gente pode fazer uma específica só por objetivos, pode ter uma avaliação completa por equipe, ou só por competência. Vamos supor que seja da área da enfermagem, eu queria fazer uma só por competência técnica. Mas o ideal mesmo é que se você nunca implantou, não tem avaliação de desempenho nenhuma, que você inicie por uma de 90 graus. E aí, o que que seria essa avaliação de 90 graus? O líder fazendo a avaliação dos liderados. Então, por que que tem que ter esse treino com a liderança? A liderança precisa saber que ela está dentro do setor com seus liderados,
que ela está com a sua equipe e que ela precisa avaliar cada um individualmente. Essa avaliação ela não pode ser feita por achismo. Não pode ser eu gosto mais do Pedro porque o Pedro é mais meu amigo. Eu gosto menos do João porque o João não tem tanta afinidade comigo. Isso não pode acontecer. A avaliação ela tem que ser com critérios específicos e você vai avaliar todos os critérios. E aí você vai avaliar baseado em exemplos do dia a dia. Então, eu tenho um exemplo de algo que não foi bom naquele dia, que não seguiu com o roteiro, que prejudicou em alguma coisa, ou algo que foi muito bom, muito positivo, que agregou em algum projeto. Então, eu vou avaliar baseado nisso, em exemplos. Porque quando eu for aplicar o feedback, eu preciso dar o feedback informando isso. Olha, teve esse exemplo, que eu gostei muito da sua postura, eu gostei muito do seu trabalho, então eu tive esse exemplo que eu preciso que melhore, e a sua avaliação foi X por causa disso. Então, sempre tem que ser embasado em exemplos do dia a dia, em coisas que acontecem dentro da equipe, em coisas que o líder precisa resolver e precisa melhorar. Aqui eu já falei um pouco dos tipos, né, da avaliação e os benefícios. Benefícios é sempre ponto de qualidade a ser melhorado, tarefas a serem realizadas, prazos para serem cumpridos, metas a serem cumpridas. O que que você tem de ponto forte que de repente precisa desenvolver numa parte comportamental? O que que você tem de ponto fraco, mas que acha que consegue melhorar? E isso precisa ser tudo apresentado depois para os colaboradores, tá? E aí chegamos na parte de como fazer uma avaliação. Essa parte aqui a gente vê muito em teoria, tá, gente? Eu até estava conversando com o Lucas antes de entrar, que assim, é uma parte muito bonita em teoria, mas na verdade, quando você entra para colocar um método de avaliação de desempenho, para você colocar isso dentro da instituição, ele se torna um pouco mais difícil. É muito bonito na teoria, mas na prática ele é um pouco mais maçante, ele tem uma dificuldade um pouco maior. Você, se nunca implantou uma avaliação de desempenho, ou se já implantou e não deu muito certo, ou se quer realizar novamente, você não pode iniciar com ela e dentro da empresa, vamos supor aí que eu tenha 200, 300 funcionários e 4, 5 setores, e eu implantar ao mesmo tempo todos juntos, tá? Eu posso até querer realizar em um mês e conseguir e realizar e ter resultados bons, mas a ideia é que eu comece da etapa, depois que eu definir o método e treinar os líderes, é que eu faça isso por setores menores, tá? E aí eu verifique como é que está sendo o resultado, se o líder conseguiu atingir, se ele conseguiu passar o feedback para os colaboradores, se foi totalmente efetivo, para depois eu ir passando para outros setores e conseguir mensurar isso. Porque, na verdade, você não pode só chegar e falar assim, olha, defini o método, o líder vai lá. Você pode até deixar o líder fazer sozinho, e ele dá o retorno de feedback, o colaborador ali assinar, o liderado assinar, e entender, mas isso precisa saber se está efetivo ou não, se a compreensão, se foi passado corretamente. Até para não ficar voando depois, falar assim, não, eu fiz uma avaliação, meu líder fez avaliação comigo, mas ele me deu lá um papel, eu assinei, eu não sei para que serve isso. E aí, quando você for chegar no resultado final, você não conseguir apresentar nada para a empresa como resultado. Então, a primeira coisa é definir o método, e aí hoje nós temos vários sistemas, vários apps aí que são ótimos em relação a isso. Né? A gente tem a Solid, que eu acho que vocês conhecem aí em São Paulo, que é uma plataforma muito boa, mas tem outras plataformas. Ou você pode trabalhar com o famoso Excel, que na verdade você entra com o Excel em planilha aí para poder fazer. É um pouquinho mais trabalhoso para poder gerar resultado, gráficos, mas para quem precisa, para quem não tem, e depois, se vocês quiserem a planilha também que eu disponibilizo, tá? Então, eu tenho essa planilha, dá para fazer em Excel, para quem não tem sistema, dá para mensurar resultado, e aí escolher as perguntas certas, escolher os tópicos que vão ser avaliados. E aí, a primeira etapa é definir o método. Então, definir o método de aplicação, se vai ser por sistema ou se vai ser pelo Excel, quais são as perguntas, o que que eu vou trabalhar, o que que eu vou mensurar de resultado. Então, o que que eu quero, se é
horário, se é parte técnica, principalmente comportamental. Acho que o comportamental precisa ter em todas, porque trabalha em conjunto, né? A gente precisa das skills ali juntas. Definir o ambiente, definir o prazo e capacitar os envolvidos. E aí, capacitar os envolvidos é trazer a liderança para vocês. E explicar para a liderança que, na verdade, não é uma coisa que vocês precisam fazer. Liderança, geralmente, tem medo de falar com o colaborador, e aí esse medo não pode existir. Não sei se isso acontece aí com vocês também, mas, na verdade, a liderança ela precisa estar à vontade para poder chegar e falar o que está acontecendo. Eu vou fazer a avaliação agora de desempenho com você, eu preciso que a gente melhore alguns pontos, eu gosto do seu trabalho, então tem pontos para desenvolver, porque todo mundo precisa desenvolver. A gente não pode entrar numa empresa e achar que vai ficar pelo resto da vida sem aprender, sem desenvolver absolutamente nada. Então é muito importante que a liderança tenha essa conversa sempre que é esse feedback com os liderados, tá? E precisa existir isso também nas avaliações de desempenho. Então, assim, começa com um leque pequeno, define método, treina a liderança, começa com setores menores, vai em cada setor, líder começa a fazer as avaliações, capacitar todo mundo, ter a primeira reunião para passar como é que foi, o que que vai ser medido, o que que pode ser feito daí em diante, para depois que tiver com a avaliação de desempenho pronta, transformar isso em PDI, que é um plano de desenvolvimento individual para cada um, tá? Quais são os erros mais comuns no processo? E aí eu coloquei aqui a liderança, porque a liderança ela precisa estar à frente de tudo, tá? O líder, entrando nessa parte de liderança, o líder ele se sente muito sozinho, né, no início, né? Às vezes você tem uma empresa que é muito operacional, e aí você pega uma pessoa lá do operacional e coloca ela na liderança, e quando ela chega na liderança, ela não está preparada para aquilo porque ninguém preparou ela. Ou um outro líder que deveria preparar, ou o próprio RH que deveria preparar essa liderança. E aí, se ela não está totalmente segura, ela não sabe, como é que ela vai passar isso adiante para outros colaboradores, né? E Aline, principalmente. Oi, deixa eu só, porque acho que tá, para não perder, eu acho que provavelmente se você vai tá. falar sobre isso, a gente encaixar. A Adriana, ela está comentando aqui que ela tem medo de fazer essas avaliações, né? De fazer avaliação. Medo, sim, da resposta dos colaboradores, ou Isso. assim, ou de não fazer entendê-la, né? Isso, ou ser É, grosseira, alguma coisa assim. E que ela não gosta muito de rodeios, então ela gosta de falar mais diretamente. E aí, acho que não sei se você vai comentar sobre isso agora, mas como driblar esse medo dela que ela tem de fazer isso com os colaboradores. é normal. A Adriana é liderança hoje em dia? Ela tem uma equipe de quantas pessoas, na verdade? Vamos esperar. Ela tá pelo... Se você quiser, viu, Adriana, abrir e falar um pouquinho com a gente, você pode É, abrir. porque esse medo ele é natural, né? Esse medo ele é É, natural, eu acho que ele é natural, é um medo de pessoa mesmo, né? E aí o que que acontece? O ideal é sempre ter os exemplos diários. Para quem está na liderança, para quem está na equipe ali, ela consegue medir isso. Vai acontecer alguma coisa hoje, você vai lá, anota no seu caderno o que que aconteceu, o horário que aconteceu, como foi resolvido, mesmo que aquilo ali te tire do sério no momento. E aí vai acontecer alguma coisa boa amanhã, ou outra oportunidade de você anotar mais um ponto ali que não está sendo positivo. E realmente você não pode ter muito rodeio, porque na verdade, quando você se torna líder, você precisa ter tomadas de decisões difíceis que outras pessoas não têm, né? Então você vai precisar ser direto, você vai precisar falar a verdade, mas foi aquilo que eu falei, você não pode falar com achismo e você não pode falar de uma maneira que você está sendo rude. A pessoa precisa entender o objetivo, por que que você está conversando com ela. E então, assim, você vai ter uma seriedade, um olhar diferente para conversar e sempre pensar em melhoria. Porque senão não adianta, se eu não passar melhoria, se eu não conversar com a pessoa, para a pessoa entenda aonde ela está errando, ou pode não ser um erro, tá? Pode simplesmente não ser alguma coisa que não está dando certo dentro da cultura da empresa. Então, ela precisa ter esse olhar e essas conversas precisam ser diárias. Não estou falando que a avaliação é todo dia, tá? A avaliação de desempenho é uma coisa. Dependendo da cultura da empresa, eu não preciso fazer anual. De repente, uma empresa que está em mudança
sempre. Então, eu posso fazer de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses. Eu não preciso esperar um ano que vem, para fazer outra avaliação de desempenho. Mas o feedback e a conversa da liderança com o liderado, com esses exemplos do que está acontecendo, do que pode ser melhorado, precisa ser sempre. Então, precisa ter reunião mensal, precisa, ou quinzenal, dependendo de como está a equipe, precisa ter uns 5 minutinhos, porque o líder ele precisa tirar de 5 a 10 minutos para ouvir quem está trabalhando com ele. Isso aí é um fato, as pessoas precisam ser ouvidas. Às vezes elas não estão nem errando, mas às vezes elas estão inseguras. Então isso precisa ser conversado, precisa ser falado. Não sei se eu esclareci muito a Adriana, eu queria que ela falasse um pouquinho, mas não... Oi, Adriana, bom dia. Perdão. Bom dia, estão ouvindo? Bom dia, estou ouvindo, Adriana. sim, sim. Sim, consegui entender, sim, na verdade já é como eu faço, mais ou menos, só tem essa questão do medo, mas aos poucos eu vou driblando. Não faz muito tempo que eu tô no cargo, faz 2 anos, então não sabia como começar e fui meio que aprendendo, errando. Então, agora eu vejo que eu já estou bem melhor, só tem essa questão do medo, mas aos poucos eu acho que trabalhando isso eu vou conseguir, sim, conversar sobre esse medo. E, Adriana, assim, é super normal, tá, esse medo. É normal porque, assim, quando você vira líder, as pessoas acham que você tem que vir pronto, tá? As pessoas acham que liderança já nasce pronto, mas, na verdade, todo mundo pode ser um líder, independente do perfil comportamental, e isso é trabalhado. A gente precisa trabalhar e desenvolver isso todos os dias na gente. E aí, o que que acontece? Quando você vira líder, às vezes, quem era o teu amigo ali, que está do teu lado todo dia, ele já começa a te olhar diferente, achando, pô, agora ela virou líder, vai me cobrar. E a liderança, ela acaba ficando muito sozinha, porque líder acaba conversando com líder, porque tem a mesma fala, a mesma conversa, né, ali o mesmo diálogo, e ele não pode falar da tomada de decisão dele com todo mundo, porque nem todo mundo vai entender, vai ter essa maturidade. Então, assim, precisa ter esse olhar diferente quando você vira líder. As pessoas precisam entender que líder é ser humano, então ele vai sentir medo, ele vai errar, ele vai acertar, ele não vai poder ser o amigo de todo mundo, porque ele precisa ter uma seriedade maior, e ele precisa ter um entendimento que ele está ali para cuidar das outras pessoas, mas ele também precisa gerar resultado através delas. Então, esse medo é super normal. Mas, assim, dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que trabalhar isso na gente, né? Mas isso aí no decorrer do que você. O importante é você saber que você precisa aprender com tudo que você está fazendo. Mas precisa ouvir as pessoas também, porque às vezes a gente segue aí com um tratorzinho, né? A gente começa a trabalhar, vai embora e não escuta ninguém. Então, essa parte é importante também. Ok, então, dúvida esclarecida. Obrigada. Para não perder, obrigado, viu, Adriana? Para não perder aí, só você depois continuar, cadê a Anne? Tá aqui? Eu vou pedir para a Anne ler para a gente também. Ok. Tem mais 2 perguntas, Aline, eu vou ler para você. Tá. O André Almeida, ele perguntou assim: no cenário de pejotização, hoje você trabalha com os colaboradores contratados via CLT igual os que você tem PJ? Eu tenho a parte de contrato de sócios, né? Eu tenho CLT e eu tenho terceirizado e tenho PJ também, eu tenho tudo misturado. Tenho cooperativa também, tá? A Fabiana Souza A perguntou. a pergunta do André, Aline, só Ah, complementar um pouco aqui. Desculpa, viu, Anne? é É sobre assim, comunicação, alguma coisa não, na assim? hora de você cobrar ou avaliar o desempenho do funcionário, é que hoje tem muito funcionário que está trabalhando no formato PJ. Ele é um Uhum. funcionário, só que ele recebe por PJ. E aí, subentende-se que a gente não tem a mesma autoridade, o mesmo. Então, é A isso que eu. a legislação acaba fazendo isso com a gente, né? A gente tem um colaborador Flexibiliza o PJ modelo que de não é o colaborador. contratação. Flexibiliza o modelo de contratação e aí a maioria acha que por ser um PJ não tem que submeter a nada. Então, acho que é muito. Eu entendi porque é uma dificuldade que eu É. enfrento sempre Mas é uma também, né? dificuldade mesmo, e assim, a gente trabalha com a equipe multi da gente é cooperativada, né? É uma dificuldade, eu entendo isso que você está falando. O que que a gente tem que tomar cuidado, e aí entra na parte de legislação, tá? Isso aí é importante.
precisa-se ter programas e precisa-se ter contratos, né? Então, é muito bom, por exemplo, uma empresa. A gente sabe o que está na CLT, a gente sabe o que diz no sindicato, e o que acontece ali? Tem muita empresa que acaba tomando bomba em processo trabalhista por não ter documentação dentro da empresa. O que eu falo de documentação, tá, gente? Regulamento interno, regras. Tá na CLT? Ok. Tá no sindicato? Ok. Mas toda empresa precisa ter regras, precisa ter código de conduta, porque depois você vai para um embate, digamos assim, juridicamente falando, mas a minha empresa tinha regras. O colaborador, ele assinou. A pessoa que veio trabalhar comigo, ela assinou um contrato. Ela sabia o que estava escrito nesse contrato. Então, eu comuniquei a ela, eu tenho formas de comunicação interna e externas para ela entender que dentro da minha empresa pode funcionar dessa maneira. Esse tipo de documentação ela precisa existir, a maioria das empresas não tem, então é muito importante que vocês tenham esses contratos, regulamento interno, código de ética, do mesmo jeito que agora todo mundo tem um contrato de LGPD, todos esses contratos precisam existir e precisam estar assinados por todo mundo, tá? Então, assim, eu vou ter lá no meu regulamento interno tudo que é importante de CLT, de férias de licença, e eu vou ter também o de regra da empresa, né? Que tem que tomar cuidado com o meu imobiliário, meu equipamento, porque senão eu posso realizar um desconto. Ah, mas na CLT ela é invasiva, diz lá que de repente eu não possa, mas com as minhas regras da minha empresa que você aceitou trabalhar, eu estou dizendo que não pode. Então precisa ter esses contratos. E com o PJ a mesma coisa. Claro que o ideal é que alguém do jurídico faça, né? E você põe algumas regras ali e isso precisa estar comunicado, precisa ter comunicação interna e externa, precisa ser pautado ali para que você possa também rescindir um contrato com o PJ também, caso você precise. Então, o ideal é que você tenha a documentação. Respondi, André? Não sei se eu respondi completo. Eu creio que sim. Foi. Respondeu sim, respondeu sim. Eu tenho já até mais uma que eu estou colocando lá, que depois eu vou pedir para você falar um pouquinho, que é desse momento tenso que a gente está vivendo na relação pós-Covid, com muita gente fazendo home, Tem né? muita E gente. aí, como é que eu controlo, até onde eu posso ir? Veja, eu parto do seguinte princípio, Aline: todo líder tem uma liderança. Não existe Sim. líder que não tem liderança, só Não, divina. não existe, De verdade. resto, todo mundo tem alguém para cobrar você, né? Todo mundo tem alguém cobrando você e você cobra alguém. Você está sempre no meio do rolo compressor. Às vezes o rolo é um pouco maior, às vezes é um pouco menor, mas você está no meio dessa história. Tá, E sabe o que que agora, eu vi? com esse pessoal que está ficando. Eu vejo vários modelos, porque tem pessoal que está ficando 2 dias em casa, tem pessoal que está ficando só no trabalho, isso está virando uma confusão danada. Aí eu, como líder, tenho uma preocupação: até onde eu posso cobrar o cara que está em home office, né? Até onde eu posso chegar, falar assim, amigo, olha, eu mando uma mensagem para você, se você não me responde no instante seguinte, eu já fico puto, né? Mas assim, eu não sei se o cara saiu para ir no banheiro. Você concorda que no escritório normal ele É sai, difícil. vai no banheiro, vai tomar café? Aliás, uma das melhores coisas do escritório normal é sair para tomar café, né? Ao mesmo tempo que isso tem algumas vantagens, eu, por exemplo, que trabalho bastante em home, eu sinto algumas dificuldades na gestão. Eu queria saber que nessa parte de avaliação de desempenho, sempre voltando para a avaliação de desempenho, Uhum. como é que isso dá nesse cenário louco aí, que na parte administrativa tem gente de hospital que ainda faz home. São várias situações, né, André? Você comentou aí depois da pandemia, né? A pandemia, eu acredito que ela deu um boom em relação à liderança, a recursos humanos e tudo. Eu acho que as pessoas entenderam que gestão de pessoas, ela não está presente só no RH. Gestão de pessoas, todo mundo faz. E aí, quando eu falo todo mundo, eu falo da liderança também, tá? Principalmente a liderança, porque ela precisa desse contato direto com as pessoas. Nós temos aí um outro cenário, onde as pessoas trabalham em home office, trabalha híbrido, ou então está dentro do escritório, alguns estão interessados ou não. Isso é um desafio muito grande de verdade. E aquele caso, cobrar, hoje em dia tem uma romantização muito grande, e aí eu não sei se todo mundo concorda, mas na verdade as pessoas acham hoje em dia que elas precisam trabalhar, elas não podem ser cobradas, e qualquer coisa elas vão para o LinkedIn, vão para o Instagram e falam, nossa, aquela empresa lá é tóxica.
E, na verdade, não é assim. É difícil, precisa achar um consenso ali, um denominador comum. Por isso que eu digo tanto que a liderança ela precisa estar preparada, a liderança precisa conversar com outros líderes. Existe avaliação de desempenho para a liderança também, tá? Então, a gente não está falando só dos colaboradores, eu posso fazer uma avaliação de desempenho de 90 graus para a liderança, inclusive eu posso iniciar com ela. Então, eu posso pegar ali as lideranças, alguns gerentes, alguns gestores de dentro da empresa, que tem empresa que tem gestor, coordenador, supervisor, então eu posso começar ali com eles, de cima para baixo, e explicar que eles também estão sendo avaliados, não é porque chegou numa liderança que acabou e não precisa ser avaliado, não precisa ser cobrado. A gente precisa apresentar resultado, independente, nós somos humanos, nós temos ali aquela gestão mais humanizada pensando em pessoas, mas não nós precisamos apresentar números, então a gente vai ser cobrado. A gente não. Existe uma coisa entre cobrança e tensão. Então, assim, vai ser cobrado, precisamos apresentar resultado, precisa apresentar números, mas não precisa existir uma tensão da pessoa não trabalhar ou ficar doente por aquilo. Então, assim, precisa achar esse consenso, pode fazer a avaliação da liderança e precisa ter essa comunicação, que é o mais difícil. Na verdade, a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, mas precisa botar todo mundo na sala de reunião, precisa fazer o dever de casa, precisa dizer o que está dando certo, o que não está, o que precisa ser feito, o que não precisa. É cansativo, tá? Quando você dá esse start de uma mudança de cultura, de repente, uma mudança de processos, e você falar assim, não, eu quero a liderança ali, uma reunião gerencial, toda semana eu quero pegar os pontos negativos ali, eu quero melhorias. É cansativo, dá trabalho, mas precisa ser feito. É isso. Vou Vamos lá, prosseguir, Aline. então, Obrigado, Aline. para a próxima pergunta. Algo mais, André, que você queira estimular o pessoal? Vamos lá, então. A Fabiana Souza, ela perguntou: a avaliação do desempenho deve ter um objetivo, e quando esse objetivo a liderança não tem poder de aplicação? Então, por isso que esse método precisa ser definido antes, tá? Você nunca pode tentar definir um objetivo quando está terminando a avaliação de desempenho. Isso tudo tem que ser pensado primeiro. A ideia é que o RH, quando monte, né, esse método de avaliação, ele conversa com a liderança primeiro. Ou quando o RH chegar para você e falar assim, olha, vamos aplicar a avaliação de desempenho, você conversa com ele, olha, tudo bem da avaliação de desempenho, mas qual vai ser os objetivos e os benefícios depois? Benefício não precisa ser só financeiro, gente. Benefício pode ser em relação ao desenvolvimento, pode ser em relação à rotatividade da empresa que precisa melhorar, pode ser em relação à própria liderança com a equipe de reunião, de trabalho. Existem várias coisas que podem serem realizadas. Você pode ter uma gratificação, às vezes, em cartão. Eu não sei como é que funciona o cartão de benefícios aí de vocês em São Paulo, mas você pode ver para quem bate meta ou para quem não bate. Então, assim, precisa ter essa comunicação. É muito difícil quando você inicia uma avaliação de desempenho que você não tem comunicação. As pessoas não sabem por que estão fazendo, por que estão sendo avaliadas. Outra coisa, às vezes roda a primeira avaliação de desempenho com determinado setor. Ela não vai até o final. Às vezes não dá certo, você tem que voltar do início, começar do zero. Isso requer trabalho e cuidado. Hoje em dia a gente vive num mundo imediatista, então a gente não quer muito ter esse trabalho. Só que é um trabalho de formiguinha, principalmente local que nunca teve, ou que está iniciando. Mas o líder precisa conversar com o RH lá, o líder precisa conversar com o líder que está acima dele, é uma barreira, mas que precisa ser quebrado. Perfeito. Tem mais perguntas. Posso ler? Você prefere? Pode? Não, pode sim. Então, tá bom. O Janderson perguntou também: como você vê o impacto da inteligência artificial e das tecnologias emergentes no futuro do recrutamento e da gestão de talentos? E quais habilidades serão mais valorizadas nos profissionais de RH nos próximos anos? Boa Pergunta pergunta. polêmica, hein? Boa pergunta. Na verdade, assim, a inteligência artificial, as pessoas estão achando que muita gente de RH, tá? E aí vem um preparo do RH também, porque não adianta a gente falar só de preparo da liderança, preparo dos colaboradores, se o RH não estiver preparado, tá?
A gente acha, tem muita gente acha aí da minha área, eu converso com muita gente da minha área, que acha que o RH tá bom tudo que ele já aprendeu, e na verdade não. A inteligência artificial, ela vai precisar de pessoas capacitadas para poder trabalhar com ela. Ela não vai fazer o serviço totalmente sozinha. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ter pessoas ali, e eu acredito muito que ela vai agregar valor. Na verdade, a gente não pode trabalhar o tempo todo só com Excel, né? A gente precisa ter sistema, a gente precisa ter tecnologia a favor. Ele falou do recrutamento e seleção, precisa ter um funil de vagas. Eu não posso. Hoje em dia, você vai se candidatar a uma vaga, você não precisa, antes de você chegar no gestor, antes de você chegar no RH, você tem que driblar a máquina, né? Você tem que driblar o sistema. Ele precisa ter um. A maioria das empresas já trabalham com isso. Então, você precisa ter um funil de vagas ali que você vai verificar se os skills que estão ali naquele currículo são bons ou não. Então, na verdade, eu acho que é para agregar valor, mas a gente precisa estar preparado para isso. Principalmente que o nosso país ele não é muito bom relacionado à educação. Então, a gente precisa criar uma maturidade, ter uma virada de chave aí para poder entender que a tecnologia ela é boa, ela está vindo ao nosso favor, mas a gente precisa ter maturidade para usar também. O Aline, o André até fez um comentário aqui que ele falou que às vezes o óbvio, né, precisa ser dito, né? E eu sempre falo isso também, viu, André? Porque o óbvio é sempre o óbvio para a pessoa que falou, né? E acontece muito isso no dia a dia da gente, né, André? E assim, não minha do André, mas assim, no dia a dia da gente. Então, assim, o óbvio realmente precisa ser dito. Precisa dar um trabalho danado para poder dizer, tá? Eu brinco dentro da empresa que eu falo assim, gente, nunca é o que a gente fala, é o que o outro escuta. Isso acontece com a gente o tempo todo. E, assim, eu tô nessa área já tem um tempo, tá? Eu tive que me refazer como pessoa mesmo, tá? Eu continuo estudando e continuo procurando coisas para agregar mesmo conhecimento para mim, porque eu sei que é uma área que está em expansão. E, assim, eu nunca fui, tá, de área de gestão de pessoas pensando em fazer a festinha. Gente, festa é maravilhoso, eu não critico quem faça, mas eu acho que o posicionamento do recursos humanos dentro da empresa, ele precisa ter outro olhar, tá? Ele precisa ter um olhar voltado para a gestão. As pessoas, elas não trabalham apenas para poder comer bolo, festa de aniversariante no mês, ou para poder ter dinheiro suficiente. As pessoas hoje em dia elas trabalham pelo salário, elas trabalham pelo ambiente, pela rotina, se tá bom ou se não tá, e principalmente se tá aprendendo alguma coisa. Eu sei que não são todos, tá? Mas a maioria está procurando entrar em uma empresa que vai incentivar ela a algo mais. Mesmo que ela permaneça no mesmo cargo, mas se ela estiver envolvida o tempo todo ali com o processo ou aprendendo algo, eu acho que isso agrega muito mais do que você entrar, bate o cartão, cumpre o horário, sai. O que que você fez? Meu trabalho. O que que é seu trabalho? Ah, não sei direito, uma papelada lá de escritório. Hoje em dia o mundo mudou. Na verdade, as pessoas querem as coisas mais rápidas. E a gente tem hábito de falar só, né? A gente fala, fala tudo muito rápido. Entendeu? Entendeu? Não, tá bom, tô indo lá. E, na verdade, não é. As pessoas entendem coisas diferentes de maneiras diferentes o tempo todo. Então, assim, é difícil. A gente fala, o óbvio precisa ser dito? Precisa, mas dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho porque o outro nunca escuta o que a gente quer dizer. Nunca. Nunca é dessa maneira. Foi o que eu iniciei até falando. É tudo muito bonito na teoria, na prática a gente tem um É. trabalho danado. Na prática é completamente diferente. O Thiago fez o comentário, que ele falou que sempre começou de cima para baixo, com treinamentos e avaliações específicas. Só para não perder o que ele É. comentou aqui. Tá, só para, assim, é muito bom você começar de cima para baixo, seria o ideal, mas vamos supor agora que nós estamos numa empresa muito grande, num hospital muito grande, e a gente tem que pegar aquela galera lá da ponta, que está dando mais trabalho, e a gente não consiga iniciar de cima para baixo. Então, o ideal é que você vai pegando por grupos específicos e comece a trabalhar o da ponta primeiro, para você ter um resultado, de repente, um impacto maior. Ô, Aline, você sabe que dentro de algumas experiências que eu tive, dentro de um hospital, dentro da área da saúde, você chegar, normalmente hoje a gente tem várias faixas etárias, a gente estava falando até sobre isso ontem, que a gente tem eu esqueci a palavra agora, mas a gente tem lá as versões, né? Gerações, as Gerações, gerações. alfa, geração, não sei o que. E assim, e soma com outra coisa, porque assim, a gente chegar, por exemplo, o Lucas, recém-formado da área de enfermagem, né, que minha formação também é essa,
Então, lá em Não 2007, meu pode se amigo, formar oxe, online, né, gente? Eu confesso que eu não, tenho um online não. preconceito para quem se forma Online, online na não, meu foi online, enfermagem. não, meu foi presencial. Aqui, sou unisalesiano, Não, eu sei, eu só 2007. Aí, externalizando porque eu sei que tem acontecido muito. e assim, aí você chega para ser líder dentro de uma área ali, né, de um setor, dentro de um hospital, com 24 anos. É um E tem impacto gente muito ali, grande. e tem gente ali que está ali há muito tempo. Não é É um fácil, né? não é fácil, é completamente diferente. Aí a gente entra na parte de gerações, né? Millennials, geração Z, enfim, é um impacto muito grande nas gerações. Você tinha uma geração aí antes que a primeira geração, digamos assim, né? Que ela aprendeu que ela tinha que nascer, trabalhar, ficar 20, 30, 40 anos dentro de uma empresa e estava tudo certo, que de repente foi a geração dos nossos avós, digamos assim. E aí depois você passa para outra geração que aprendeu que ela tinha que trabalhar o tempo todo, que era que você só conquistava as coisas com trabalho duro. E aí a gente chega aí na geração Z, digamos assim, né? É a geração atual, que você tem que aprender tudo rápido, igual os vídeos que você assiste. Você não pode demorar muito com o ensino, porque senão já entediou, já passou para outra coisa, é outro tipo de raciocínio, não aceita muito regras. Então, tem muita gente dessa geração que quer trabalhar e tem um outro perfil, mas a maioria é um impacto muito grande. Então, você vai estar dentro da área como líder com uma pessoa de 50 a mais, e você vai estar com uma pessoa de 24 anos chegando achando que sabe de tudo, porque ela aprendeu tudo no Google, tudo muito rápido, achando que ela consegue resolver tudo muito fácil, e ela vai te olhar, ela vai falar assim: calma aí, é só pegar isso, botar aqui e tá tudo certo. Eu acho que o que a gente tem que fazer, na verdade, é entender primeiro que o mundo mudou, isso aí é óbvio, é uma realidade já que não vai voltar atrás, e a gente tentar tirar proveito do que é positivo e o que é negativo e tentar aprender e tentar trabalhar com isso. Porque a gente não vai conseguir voltar atrás, não vai conseguir voltar anos atrás como era. Então a gente tem que aprender a lidar com a geração atual. Sim, eu vou te dizer que hoje em dia empresa que não se torna uma escola, ela acaba não durando, tá? Então, toda empresa ela tem que pensar em treinamento, mas treinamento é contínuo, aprendizado é contínuo, então você vai acabar tendo que tirar proveito e tentar transformar isso em algo bom. E a gente tem que continuar trabalhando, então a gente tem que se adaptar, não tem jeito. Certo. Acho que pode seguir, assim o pessoal vai estimular aqui a falar mais. Agora eles ficaram quietinhos, estão te escutando, viu? Oh, meu Deus, tem perguntas? Tem perguntas. Não, vamos lá. Não, eu Segue aí. estava na parte aqui dos erros mais comuns, né, no processo de avaliação de desempenho, que é que a gente deu início, né, até uma pergunta que foi da Adriana, justamente nesse medo. Liderança precisa estar preparada. Aí eu tenho outra tela aqui também, ó. RH precisa estar preparado, gente, não é só a liderança. Eu preciso ter uma fala, eu preciso ser. O óbvio precisa ser dito, eu preciso conversar com a liderança, entender a liderança. Claro que hoje em dia a gente tem aí locais que são grandes que têm business partners dentro de cada setor, mas na grande maioria não é isso, tá? Então você tem um RH ali que ele precisa entender que ele não lidera, o que que, na minha visão, e aí eu não sei se é na de vocês também, tá? O que que o RH lidera? Eu lidero o meu setor. Então, se eu tenho pessoas dentro do setor do RH que trabalham comigo, eu sou aquela liderança dentro do RH. Eu não posso liderar, por exemplo, a galera da enfermagem. Eu não sou coordenadora de enfermagem, eu não sou enfermeira, eu entendo da parte de gestão, eu sou RH, mas quem tem que estar preparado para poder liderar ali é o coordenador, é o diretor de enfermagem, o gerente de enfermagem. Então, eu preciso trabalhar em conjunto com ele, ouvir o que ele tem para dizer e trabalhar em conjunto com ele para melhorias. E ele vai fazer a avaliação da galera ali da equipe dele. Então, o RH, ele não lidera os outros setores da empresa, ele trabalha em conjunto. Então, isso precisa ficar muito específico, né? Isso precisa ficar muito entendido, porque senão as pessoas vão chegar com o RH, vai chegar lá batendo palma, vai entrar no setor, vai resolver tudo e o líder não vai trabalhar. Ou então o RH vai passar por cima do líder. E aí o líder vai estar lá e ele vai falar assim: lá vem aquela pessoa do RH chata para poder me perturbar. E na verdade a ideia não é essa. Se você está dentro da empresa, você pensa em crescimento, você está pensando em parte estratégica, porque assim que a empresa cresce.
Se ela melhora, todo mundo ganha. Então, se você está pensando em parte estratégica, você precisa trabalhar em conjunto. Então, acontece muito esses erros das pessoas não estarem preparadas, umas não ouvirem as outras. RH não escuta a liderança não escuta o RH, a liderança acha que sabe de tudo, e aí ela pode falar com a pessoa da equipe de qualquer jeito. Tem liderança que não quer mudar, ela acha que é comando e controle, ela vai chegar lá, vai mandar e acabou, não vai ouvir ninguém. E quando você faz avaliação de desempenho, mesmo que seja 90 graus, tá? Que é o líder avaliando o liderado ele vai se posicionar, ele vai falar alguma coisa, ele vai falar não concordo. E aí você vai ter que ouvir e vai ter que perguntar, mas por que você não concorda? Tá, mas se a gente fizer dessa maneira e ficar bom para ambas as partes, tá certo? Porque eu também não posso infringir regras da empresa e a gente precisa trabalhar em conjunto. E aí precisa achar uma alternativa. Então, esses erros são muito comuns que acontecem no dia a dia. Então, ambos precisam estar preparados para isso. Aline, você sabe que não que aconteça aqui, no Brasil não acontece, só lá no Japão, só aqui não, mas é muito isso, né? Joga para o RH também, né? Joga a responsabilidade para o RH, né? O setor, o líder do setor, não, o RH resolve, joga lá, né? Por isso tem bem muito isso, né? Não só na área da saúde, mas como Como um todo, né? no Acontece. todo, né? Você quer ver vou te dar um exemplo. Nós sabemos que pela legislação, eu tenho direito a tirar férias 1 ano e 11 meses, tá? Pela CLT, quem decide sobre férias é a empresa. Mas existem empresas, tipo a minha, né, que a gente implantou, que você pode ter um consenso em comum de você querer pleitear umas férias em determinado mês, que já está no seu período aquisitivo, de repente você quer viajar, você quer se programar. Aí você vai lá no RH direto fazer isso? Não. Você conversa com o seu líder, gente. Você tem que falar com o seu líder lá, olha só, tal mês eu quero tirar férias, eu quero viajar para tal lugar com a minha família. Você acha que eu tenho condições? O líder vai falar lá, olha, eu acho que tem. Eu vou ver se fulaninho vai te cobrir, se fulaninho te cobrir, eu vou ter que cobrir você. Eu vou conversar com o RH para ver se contrata uma pessoa. Pode ser sim. Mas aí o líder, ele tem que ir aonde? No RH, olha, eu quero dar férias para fulano de tal nesse mês, eu quero fazer isso nesse mês. O líder, ele tem que saber de tudo que acontece na equipe dele. Então, assim, não adianta o colaborador, ele tá lá trabalhando, daqui a pouco ele levanta, vai lá no RH e fala assim, eu quero folga para tal dia, eu quero férias para tal dia. Quem decide isso é o líder. O líder faz essa ponte da comunicação. Outra coisa que liderança tem muito medo e acaba fazendo também, olha, estou te dando uma advertência, ou então estou te passando feedback, estou brigando com você, mas quem mandou foi lá o RH. Às vezes o RH não está nem sabendo de nada, nem soube o que que houve, nem está sabendo qual é o problema, porque que teve um problema dentro da equipe, mas o RH está levando culpa de tudo. Demissão também acontece muito isso, quem demite é a liderança, porque quem faz avaliação é a liderança. A não ser que seja corte de custo e aí precisa tirar pessoas, mas mesmo assim o líder vai falar, ó, esse daqui tá melhor comigo, esse daqui não tá. Então é trabalho em conjunto, gente. As pessoas precisam trabalhar juntas. Perfeito. Tem mais perguntas que surgiram aqui, que eu vou ler para você, tá bom? Tá O bom. Janderson perguntou novamente: como você acha que as estratégias de endomarketing podem influenciar positivamente a cultura organizacional e, consequentemente, melhorar a retenção de talentos e o engajamento dos colaboradores dentro de uma empresa? Olha, eu acho que o endomarketing é maravilhoso, mas precisa se tomar um cuidado com ele. O endomarketing, ele vem ligado à comunicação. Foi aquilo que eu estava falando para vocês. Endomarketing é muito bom desde que seja um trabalho bom, que agregue valor, que vai gerar de comunicação interna e externa. Agora, quem trabalha com endomarketing só pensando na festa julina, na festa de agostina, no Natal, no Ano Novo, na festa de final de ano, aí esse endomarketing, pelo menos para mim, ao meu ver, não funciona, tá? A empresa tem que ter a parte de saúde e bem-estar, tem que ter a parte das comemorações, é importante fazer o Dia dos Pais, tem muito pai dentro da empresa, a gente não pode fazer só o Dia das Mães, tem que ter a confraternização de final de ano, tem que ter a equipe tem que trabalhar em conjunto, vamos lá, esse mês vai ter uma reunião de equipe, pode programar um café, de repente, para a gente? Pode. Agora, o que que eu preciso ter de endomarketing para gerar dentro da empresa? Programas que levem comunicação assertiva dentro da empresa. Então, eu vou precisar de um programa que fale. Hoje em dia, a gente chama muito de fake news, mas eu acho que todo mundo aí vai conhecer como fofoca. A gente tem um problema sério, de repente, de fake news na empresa.
Parece que é algo muito simples. Ah, Aline, todo lugar tem fofoca. Gente, às vezes a gente gera uma demissão em massa por causa de uma fofoca errada, né? Por causa de um tititi no café. Então, para que que eu vou usar meu endomarketing? Eu vou criar políticas dentro da empresa que podem me certificar que, de repente, aquele problema não vai existir. Eu vou minimizar, isso aí é barreira, isso é controle de riscos. Então, o endomarketing para isso, ele serve maravilhosamente bem, sabendo trabalhar com ele, criando programas para isso. Respondido, Jantes? Respondido. Respondeu para todo mundo, na verdade, né? Porque essa questão que você pontuou aí de fofoca ou de informação passada de um jeito distorcido atrapalha muito, né? Às vezes você fala um A e aí vai passa A, B, C e D. Eu Totalmente estava diferente, em uma né? reunião, eu participei de uma reunião, um network, na verdade, e aí tinha uma pessoa que trabalhava com plataforma. E aí ela falou que ela perdeu algumas pessoas da plataforma porque começou a rolar algumas conversas de que iria ter uma demissão em massa. E aí não tinha demissão em massa nenhuma, mas as pessoas começaram a dizer que teriam as demissões. E aí quem já não estava muito satisfeito, simplesmente pararam de trabalhar, começaram a fazer corpo mole, e teve alguns que já pediram demissão e foram para outra empresa, porque já que eu vou ser demitido, eu posso pedir demissão. Então você imagina como é que ficou esse local de trabalho, como ficou essas pessoas, né? O trabalho que teve para o RH para contratação, a liderança, tudo, e a falta de pessoas para trabalhar por causa de um que a gente considera de fake news hoje em dia. Então, assim, parece que é uma besteira, mas é muito sério. A gente derruba setor, a gente derruba trabalhos por causa disso. Então, o Focando endomarketing é agora, maravilhoso, mas ele serve para isso, né, para comunicação interna. focando nisso que a gente está conversando, surgiu até uma dúvida minha. Como você, com a sua experiência, quais pontos importantes que a equipe pode focar para evitar que isso aconteça? Ou se, por exemplo, disseminou uma informação distorcida e para que não aconteça essa questão de demissão em massa ou que passe informação errada, quais pontos importantes você pode destacar aqui para a gente para que isso possa se evitar? Ó, o básico é botar todo mundo junto, conversar e esclarecer. Teve algum ruído de informação, o líder está sabendo. Está tendo ruído de informação dentro do setor, reúne todo mundo, bota todo mundo junto, vamos esclarecer, vamos ter uma conversa, que é o básico já que funciona. A empresa ela pode iniciar com programas, mas esses programas é trabalho de formiguinha, foi aquilo que eu estava falando com vocês. Eu inicio hoje uma pauta sobre, não sei, até vou botar aí sobre a dengue, simples, que estava tendo surto de dengue há pouco tempo atrás. Então, eu vou começar com a comunicação do endomarketing, de repente, para quem usa aplicativo, ou para quem, para reunião, para cartaz, para quem tem quadro de aviso e etc. A gente vai fazer um trabalho de formiguinha de conscientização. Agora, ruído de informação. Eu estou com a minha equipe ali, eu estou vendo que hoje já não estão trabalhando direito. Está tendo problema é juntar todo mundo e ir para o básico. Olha só, o que está acontecendo? Eu escutei um ruído aqui disso, disso e disso. A verdade não é essa. É a comunicação que precisa gerar. As pessoas precisam ouvir e falar assim, não, não é isso. Porque sempre vai ter um, às vezes, que está insatisfeito e que vai gerar isso de propósito. E a gente é ser humano, né? E, por exemplo, a iniciativa ela não precisa ser necessariamente partir do líder, pode ser de um liderado, por exemplo, dentro da equipe, né? Pode, o liderado ele pode, a gente sempre procura alguém para disseminar informação que seja do grupo ali, que consiga passar essas informações, né, com mais clareza. Mas o liderado ele pode chegar para o líder e pode falar, olha, por isso que eu falo que o líder tem que ter escuta ativa. Olha, tá tendo esse problema, tá tendo ruído de informação, não é melhor conversar com a equipe? O líder ele precisa saber entender, interpretar o que que é ruído de informação que vai interferir no trabalho, ou o que que é ruído de informação que, pô, fulano de tal não quer falar com o outro porque brigou por causa de futebol. Ele precisa ter essa noção do que é o ruído. Se estiver afetando muito o trabalho, é fazer reunião, galera, não é isso, eu não quero que trabalhe assim, ou pensar em motivar de outra forma, ou conversar, ou reunir todo mundo, mas e pode pedir o auxílio do RH, para o RH estar junto para conversar, ou o líder pode fazer essas reuniões. Eu vi a mensagem aqui da Tati, ela falou exatamente o que eu já ia falar em seguida. A comunicação dentro da equipe é essencial, né? Não só focando nessa questão de ruído de informação, mas até mesmo
para engajar a equipe, para receber feedback, do que a gente estava até conversando ontem, né, Lucas, em reunião interna aqui. Qual foi a palavra que o Wagner usou, Lucas, além do feedback, que ele falou, também é um termo que agora não vou lembrar, ele falou que é O termo eu não vou lembrar, mas é uma pronúncia em inglês, mas não é o feedback, é o o feedback é o é o para frente, né? retorno, e o que você espera. Ele falou a palavrinha que agora não estou lembrando. Mas é para frente ali. Tem gente que usa feedback, mas a minha consultora da qualidade lá da empresa, ela usa papo seguro. Então, assim, cada um pode usar uma maneira diferente, desde que essa conversa exista. E é muito importante estar registrado também, tá, gente? Tomem cuidado quando o líder for conversar com o liderado, claro que o líder, ele é líder, ele pode conversar sozinho, mas o ideal é que, se for alguém, tomem cuidado com isso, tá? Que você acha que vai trazer algum problema, ou que não vai entender a sua fala, procure ter outra pessoa do seu lado, procure fazer ata de reunião. Tudo que estiver sendo falado, tá escrevendo, monta uma atinha de reunião depois, conversa com ele, olha, a gente vai conversar hoje, é uma reunião, vou te passar um feedback, mas tá vendo aqui, tô montando uma ata de reunião, tudo que tá escrito aqui, você acha que tá legal? Então assina, você como líder assina, liderada assina outra pessoa, de repente do RH, ou um colega de trabalho que está participando junto, assina todo mundo, bota a data, tudo registrado é melhor, para não ficar o dito pelo não dito. Fica uma dica aí para vocês, que eu já passei muito por isso. Vamos lá. A próxima pergunta que tem aqui é da Aline. Ela perguntou, na avaliação de desempenho, notas abaixo da média fazem abertura de PDI ou alguma outra ação? Eu acho que tudo faz abertura de PDI, tá? Porque, assim, vou até passar aqui, que já era até aí, o que fazer depois da avaliação. Que aí você chega com, vamos botar aí uma avaliação de 30 pessoas. Aí você tem vários resultados bons, e notas medianas, notas altas, notas baixas. Aí você vê um monte de resultados, você fala assim, o que que eu vou fazer com isso agora? Né? Isso acontece muito, tá? Pô, rodei a avaliação, deu tudo certo na avaliação, o líder passou o feedback, eu tô cheio de nota agora. Aí você começa outro processo demorado, vai abrir PDI sim, eu acho que todo mundo precisa abrir PDI, até para quem está com nota um pouquinho alta, tá? Porque a ideia é chegar na excelência, é claro que nem todo mundo vai ser 100% nunca, mas a ideia, se é desenvolver, eu preciso abrir um PDI até para quem tem nota baixa, para ele saber que ele tem ali um prazo de 3 meses, para ele melhorar, para ele se esforçar, para ele saber quais as metas que ele precisa atingir, o que ele precisa fazer. Não pode se tornar, fiz uma avaliação de desempenho, tirou a nota baixa, vai para demissão amanhã. Isso não é bom, tá? Isso não é bom para ninguém. E também juridicamente não é bem visto também, tá? Que aí você não deu prazo para a pessoa se reerguer. De repente aquela pessoa vai alegar assim, nunca ninguém falou comigo, nunca ninguém me explicou. Eu estou trabalhando todos os dias, seguindo o meu horário, fazendo o meu, e ninguém nunca me disse que eu não estava bom. De repente falaram para mim, você não está bom, fizeram uma avaliação e eu fui demitido. Alguns juízes já consideram isso como uma demissão sem justificativa. Então, dependendo da situação, pode ser causa-ganha até para o colaborador, tá? Por isso que precisa dessas avaliações, tudo registrado, documentação, tudo assinado, porque a gente precisa ser pautado aí, a gente precisa ter respaldo, tanto para a gente quanto para a empresa, tá? Aline, uma dúvida aqui, uma pergunta que já até tinha vindo antes. Sempre que a gente lança um tema, a gente fala, divulga, às vezes chega algumas perguntas antes. E uma delas é assim, como que a gente pode iniciar uma avaliação ou tentar introduzir qualquer tipo de melhoria numa instituição ou empresa, assim, onde a maioria tem mais de 20 anos, assim, e elas são resistentes a qualquer mudança, né? Eu acho que isso deve ser difícil, né? Mas como que a gente pode conseguir isso? Totalmente difícil. A conscientização começa pela direção, tá? Que aí eu deixo falo, é mais difícil ainda. Mas a conscientização tem que começar de cima, porque você precisa ter o aval para melhoria. Outra coisa, nunca cheguem com principalmente quem é de RH. Eu quero fazer uma melhoria. Que tipo de melhoria você quer fazer? Melhoria para os colaboradores, melhoria para a liderança, mas de quê? Então, assim, foi o que eu falei lá no início, não sei se vocês ouviram, nós não somos números, somos pessoas, mas precisamos apresentar números.
RH durante muito tempo, ele foi visto só como festinha e cuidar de pessoas, mas na verdade nós precisamos apresentar indicadores, precisamos apresentar números, a empresa precisa entender que a RH entende de números também. Por que que eu estou falando de números? Se eu preciso apresentar uma melhoria, eu preciso mostrar para a direção qual é o impacto que aquilo ali vai causar. Qual é o impacto positivo e qual é o impacto financeiro? Vai ser uma mudança muito grande? De repente, é uma coisa simples, vamos pensar aí, um plano de saúde. De repente, o plano de saúde que os colaboradores têm hoje em dia dentro da empresa não aceitam parte de saúde mental. Tem muito plano de saúde que não aceita tratamento psicológico, pelo menos aqui no Rio eu tenho alguns, que não aceitam terapia, que não aceitam nutrição. Então, se você vai pensar em um projeto, você tem que ver primeiro orçamento, aí vai trabalhar junto com DP, tá, gente? Que para mim DP e RH trabalham juntos também. Você vai ver lá com DP. Se eu fosse trocar o plano, qual orçamento seria? Se eu for trocar para um plano que aceite terapia, qual o valor seria? E aí eu vou apresentar isso para a direção. Olha, eu tenho um plano X que vai usar um pouco mais, vai custar um pouco mais, mas aí a gente já entra no mercado em parte estratégica de saúde mental, que é o tema que está se falando hoje em dia, já entra com uma preocupação para eu não precisar ter colaborador de repente faltando o tempo todo. Ele pode, na hora do almoço dele, fazer uma sessão online com a psicóloga. Não sei, estou dando um exemplo aqui para vocês. Então, essa conscientização precisa vir atrelada a números. Eu não posso só chegar e falar, eu quero mudança. Eu preciso ter mudança, mas preciso ter mudança pautada em algo que vai me gerar valor, em construção de algo, em pensar, apresentar números, apresentar resultados. Olha, o setor de fulano não funciona por causa disso, disso e disso. Dá para melhorar assim, assim, assim. E, gente, programas. Por que que eu falo para você programas? Hoje, se eu tenho uma gestão de benefícios ruins, totalmente, de plano, de cartão, de tudo, e eu quero implantar uma coisa nova, eu não vou chegar com um projeto de avaliação de desempenho, pesquisa de clima, gestão de benefícios, tudo ao mesmo tempo, e comunicação. As pessoas vão olhar para mim e falar, você está louca. Primeiro que eu não vou dar conta, primeiro que eu não vou conseguir implantar tudo, eu não vou conseguir medir, tudo leva tempo, tudo eu preciso de pessoas, tudo eu preciso de pessoas que entendam, que falam a mesma língua que eu. Então, eu vou escolher um. Vou trabalhar a cultura, que todo mundo fala que é cultura, mas na verdade é só um papel grudado na parede. Então, hoje eu vou trabalhar a cultura. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter documentação relacionada à cultura, missão, visão e valores. Eu vou começar a dizer para as pessoas que a cultura da empresa está mudando. Eu vou começar a fazer reuniões. Eu vou começar a trabalhar com a liderança. Eu vou começar a implantar, a medir e ver se está qualificado aquele programa ali. Depois que aquele programa estiver andando, mesmo que não estiver 100% consolidado, mas ele estiver andando, aí eu vou entrar de repente com outro programa de comunicação interna. Vou escolher temas para poder abordar aí, simples, mas que está na atualidade, que as pessoas precisam, entendam. Porque o que que é a comunicação? Hoje, se eu chegar e falar, vai ter festa julina. As pessoas vão gravar a data, o horário, o local, vão gravar tudo. Eu não vou precisar falar mais nada com elas. Mas se eu chegar e falar assim, a gente precisa conversar sobre saúde da família, sobre saúde mental, sobre segurança do paciente, que é o básico, eles já não vão me dar tanta atenção assim. Então, isso precisa ser um trabalho de formiguinha, por isso que eu falei, dá muito trabalho. Então, precisa ser por programas, precisa ser devagar implantando um de cada vez. Até aí você vai vendo o resultado e vai implantando outras coisas. Correto. Pode seguir. Pode? Então, tá aqui. O que fazer depois da avaliação de desempenho? Que é a construção, execução, é ter aquele indicador lá de resultados e conversar, né? Você pode conversar para o setor, você pode ir de líder em líder para que passe para eles como foi, o líder passa, como é que foi as notas, o que que pode ser feito depois, e aí vem a criação do PDI, tá? Criação do PDI, a gente vai criar aí um plano de desenvolvimento, isso precisa ser escolhido também se vai ser de 3 meses, de 4 meses, de 6, qual tempo você vai dar, quais são as metas que o líder vai construir junto com o RH, tá? Eu preciso melhorar o horário, então, alguns funcionários eu vou trabalhar o horário. Ah, eu preciso melhorar, não sei, comportamento. Então, eu vou com o auxílio do RH ter reuniões sobre comportamento, o que que a cultura da minha empresa pode ou não pode, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso, pode melhorar, o que que não pode, você vai medindo aquilo ali. O líder vai medir
Se você tiver um aplicativo, hoje em dia eu estou tentando implantar esse aplicativo, tá, gente? Não é fácil, não, porque precisa ter a conscientização e você precisa também mexer com o sistema ali, que as pessoas aceitem que existe um sistema. Mas para quem trabalha com sistema, tem muitos que já tem o PDI já. O funcionário entra no aplicativo, ele já vê o PDI dele. Eu preciso melhorar isso, isso e isso. Preciso ter conversa com o meu líder disso, disso, disso. É legal porque é tecnológico, tá ali. Mas para quem não tem essa ferramenta na mão, vai no famoso Excel e líder ali trabalhando no papel, reunião, ata de reunião, conversando e sempre mostrando o que que a pessoa melhorou. Que a pessoa também tem um PDI, não melhorar nunca, também é complicado. E esse desenvolvimento a liderança tem que fazer junto com os liderados. Então é isso. Deixo aqui para vocês, líderes não cuidam de resultados, cuidam de pessoas e pessoas geram resultados, do Simon Sinek, que é para quem quiser também seguir, meu LinkedIn. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas aí para a gente conversar mais um pouquinho, espero ter esclarecido algumas coisas. Muito bom, Aline. Acho que sim, porque a gente está recebendo um feedback aqui. Tanto o André deixou aqui, eu recebi alguns em particulares aqui no WhatsApp também, que assim, acho que o tema foi muito bom e sempre surgem dúvidas, né? O Thiago acabou de falar aqui que ele tá tendo que sair, acho que por causa do horário também, né? O pessoal vai saindo, mas está agradecendo e parabenizando. Mas ainda assim, a gente tem um tempinho, quem puder ficar e falar com a gente, fiquem à vontade para perguntar, aproveitar que a Aline está com a gente, está esclarecendo, né? Tudo que a gente perguntou para ela, ela foi de bate-pronto. Então, fiquem, fiquem à vontade para perguntar e ou contribuir com a gente, porque eu sei que com certeza, né, as pessoas que estão aqui hoje já tiveram experiências ou passaram, né? Acho que podem, fiquem à vontade para contribuir com a gente aqui. Lucas, quem quiser depois me adicionar lá no LinkedIn, precisar da planilha, de repente, eu tenho a planilha de Excel para avaliação de desempenho, né? Quem tiver com Isso. dúvidas para iniciar, quem quiser também compartilhar comigo como é que tem sido, né? Aí dentro da instituição e quiser ter essa conversa aí também, depois é só me chamar lá. Tá, Aline, o que a gente pode combinar? Assim, a gente vai compartilhar, né, esse material lá no nosso grupo, que a Anne vai deixar aqui. Também, se você puder compartilhar com a gente lá também, e a gente coloca também o seu LinkedIn, e assim eles podem entrar em contato com você, né? De repente, alguma dúvida que surgir, é algo que possa aí ser, que a Aline possa nos ajudar. Ela já tinha se disponibilizado para isso, então vocês fiquem à vontade para mandar mensagem para ela, para conversar com ela. Mas a gente vai deixar esse material, né, assim, e assim, dentro do nosso grupo, tá lá o grupo Azevedo Capacita. Eu vou colocar também a Aline aqui. Então, só o LinkedIn para deixar claro ali, ó, é Aline Nascimento Cartacho, né? Isso. Pesquisem lá que vocês vão achar ela, porque eu achei. Então vocês também acham aí, conseguem achar e coloquem lá. Eu vou compartilhar com vocês o QR Code do nosso grupo para ficar mais fácil para vocês entrarem. A gente está lá com 900 pessoas mais ou menos hoje, mas ninguém fala bom dia nem boa tarde porque é fechado. Então a gente só recebe o material, recebem aí esse vídeo, essa gravação de hoje para vocês compartilharem com outras pessoas ou assistirem, né, com mais calma. E também os próximos webinários, como a gente já disse aí no comecinho, cada webinar a gente trata de um assunto, de um tema diferente. E então eu vou só colocar aqui porque às vezes alguém está pelo computador consegue escanear. Deixa eu colocar aqui. Tá aí, ó. Lucas, você chegou a ler a pergunta da Lauana? Não sei se você Não vi, mas pode perguntar. Enquanto isso, o último assunto ali que você falou sobre o PDI, ela perguntou se o PDI pode estar associado à avaliação de experiência. Pode, tá? Eu falei da avaliação de desempenho de 90 graus, mas tem avaliação de experiência também. A avaliação de experiência nem todo mundo faz. Às vezes não dá tempo, às vezes não tem esse contato com a liderança, mas é importante, né? A pessoa chegou nos 45 dias aí, faz a primeira avaliação de desempenho, de experiência, explica para ela como tem sido, até
para nortear, né? Ela saber como é que ela está dentro da empresa, se está sendo legal, para ela se sentir segura em continuar, para o líder também falar, olha, gostei do seu comportamento, gostei da sua parte técnica até agora, mas vamos dar uma melhorada, vamos dar uma reforçada. Isso é importante, tá? Então, é bom fazer a avaliação de experiência dos 45, depois dos 90, e seguir, porque quando a gente dá o norte para a pessoa, né, para ela saber assim, não, eu estou no caminho certo, eu estou conseguindo, vou passar de repente do meu período de experiência, meu trabalho está sendo bom, isso motiva ela a continuar, porque ela sabe qual é o caminho, o percurso que ela tem para seguir dali adiante. E também, assim, é pouco tempo, às vezes a gente consegue descobrir determinadas coisas, mas às vezes é pouco tempo para treinamento, 3 meses, às vezes a pessoa não desenvolve nesse tempo, mas o líder ele já consegue ver capacidades técnicas ali que ele sabe que ele consegue levar adiante ou não. Então é importante fazer avaliação de experiência, sim. Bom, obrigado, viu, Anne? Tinha passado, estava passando. Mas ainda bem que a gente tem mais gente colaborando aqui, ó, e conseguiu responder. Bom, o QR Code está na tela, colocar o celular para escanear, consegue entrar no grupo. Esse grupo a gente vai disponibilizar o material, disponibilizar, se puder enviar esse arquivo também, Aline, e lá também eu vou deixar o LinkedIn da Aline, para que vocês possam entrar em contato com ela para alguma dúvida, né, para algo que seja necessário aí também. E, Anne, tem mais alguma coisa? Antes da gente agradecer, tem mais alguma Não, pergunta? Porque eu não estou vendo a tela agora aqui, só estou vendo o videozinho passando aqui, ó. não tem mais nenhuma pergunta. Se o pessoal quiser tirar mais alguma dúvida, tenha à vontade, mas no chat não tem mais nada. Tá certo, voltei. Bom, vamos, Aline, então assim, já agradecer mais uma vez. Antes de a gente encerrar, a gente tem um costume aqui, toda quarta, pedir para o pessoal abrir a câmera, para a gente fazer aquela fotinha nossa, marcar o pessoal e divulgar, abrir a câmera e para a gente tirar uma foto aí. A Anne, que ela tenha mais experiência, ela consegue capturar melhor. E ela vai pedir para vocês sorrirem, vai contar 1, 2, 3, para vocês arrumarem o cabelo. E Passar assim, perfume, que o Luiz fala, né? para a gente conseguir Oh, meu fazer Deus, essa fotinha aí. Vamos vou me lá. ajeitar. Ó, vamos abrir a câmera aí, o pessoal que puder e conseguir abrir e participar com a gente. Quem conseguir abrir a câmera para a gente fazer uma foto, eu conto até 3 para não correr o risco de ninguém sair com o olho fechado. Ih, meu olho já é fechadinho, já. Nossa. É igual da Ania lá, ó. Eu vi a Márcia. Olha, todo mundo pergunta se eu sou japonesa, se eu sou mestiça, mas tem nada a ver. Né? Eu ouvi você falando Ainda nisso, que tem a você tem um bochechinha grande, pezinho. meu olho É, pequenininho. que você tem um pezinho na Bahia, eu sou baiana. Tem Não, nada. tem o pezinho da... Acho que foi o André que perguntou se eu tinha o pezinho da Foi, Bahia. Não, foi. eu falei que eu tenho lá do Nordeste mesmo, de família, da parte da minha avó. Ah, eu sou baiana mesmo, legítimo. Baiana de lá mesmo. É nada, é uma baiana, ela já nasceu lá, mas Nasci e mais ou morei lá menos até os assim. 14 anos. Ela tem um Depois eu vim para São sotaquezinho, Paulo. assim, né? Tá bom, então tá bom. Bom, Gabriel, eu tô vendo aqui a Luciana, Santa Casa de Palmital, a Daniela tá sempre com a gente aqui, na Federação, Mato Grosso, Márcia, Santa Casa de Escalvado, a Michele, tem mais gente Santa Casa de Escalvado ali, tô vendo aí, ó, tá aparecendo alguém ali, ó. Vamos arrumar para aparecer todo mundo aí, Santa Casa aí, ó, Descalvado, ó. A Roberta, a Cláudia, eu tô vendo só um quadro dela ali, ó. A Tati, ela tá toda arrumada, sempre tá, né, Tati? Tá sempre com a gente aí, ó, sempre pronta. Cláudia, Andréia, pessoal que Então puder vamos abrir lá, aí, eu tem mais gente pra... abrindo, ó, vai escutando, quem conseguir Tem abrir, mais gente abre, olha que legal. abrindo. Se dá uma cutucada, o pessoal vai abrindo. Vamos lá, então? Vai Vou lá, fazer a Anne. fotinha. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3 e... Aí, tá vendo? Ninguém saiu com o olho fechado. Olha que coisa boa. Pronto. Tá feita a foto, gente. Ah, eu Bom, quero essa foto depois, hein? Vou botar no meu vou LinkedIn. mandar, pode deixar que eu O mando. Lucas vai enviar para você. Aline, obrigado mais uma vez por estar com a Obrigada a gente vocês, gente. hoje. Gostei do convite, adorei. Que Eu venham mais espero que temas, né? Vamos ver se tem mais temas aí. tem, com certeza tem. A gente vai conseguir aí levar mais episódios aí, mais temas que pode trazer para a gente.
e agradecer a sua disponibilidade. A quarta-feira, né, 10 da manhã, tá com a gente aqui, é das 10, é quase 11, uma hora e mais de 1h30 aqui junto. E agradecer a sua disponibilidade e, assim, por ter... eu sei que você já tinha visto, assim, já tinha nos encontrado e hoje está aqui como trazendo esse conteúdo. Obrigado mais uma vez. Obrigada, agradeço vocês também. Gostei muito. Valeu. Pessoal, então valeu mais uma Obrigada. vez. Semana que vem estamos juntos lá no grupo. Quem conseguiu entrar, tá o link aí também para participar com a gente. Siga lá as redes sociais, tem lá Azevedo Capacita no Instagram, LinkedIn com a gente. Obrigado. Até. Tchau, Ok, obrigada. até a próxima. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.